Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Em Guerra. Eu já gravei este vídeo 2 vezes. A primeira vez foi no sábado, mas o meu discurso depois começou a ficar um pouco confuso, porque eu fiquei emocionada e tal, por causa do tema. E então achei que perdi ali um bocado a linha narrativa e ficou demasiado confuso. Então decidi, ok, vou gravar outra vez. Gravei novamente, só consegui na sexta-feira e foi porque sexta de manhã ficámos sem internet e então como eu não podia dar andamento a um trabalho que tenho em mãos, decidi, olha, vou gravar novamente, mas tive que gravar com o telemóvel, porque o meu namorado estava com as 2 câmaras. Gravei com o telemóvel, tudo bem, editei, ele estava desfasado, o som da imagem em determinadas partes, mas isso já me aconteceu e depois quando eu exporto e faço o upload, isso às vezes resolve. E faço o upload para o YouTube. Não resolveu. E eu ainda cheguei a fazer o upload, a minha mãe até disse, eu vi que tu tinhas publicado um vídeo, mas já lá não está. E eu, pois, porque estava com o som desfasado e pronto, e isso é muito incomodativo. E depois agora, esta câmara está com as definições... que chatice, desculpem lá, eu vou ter que sair daqui. Pronto, eu alterei a cor, fica com um tom mais frio, mas enfim, é um bocadinho mais próximo do real do que aquilo que estava antes, porque o Luís, é assim, isto é a ferramenta de trabalho dele e ele usa isto usou isto no fim de semana, aliás, este fim de semana foi ontem e tem usado a semana toda, portanto, o meu conhecimento destas questões técnicas é limitado porque eu depois também não tenho muito interesse. Porque ele já me explicou algumas vezes, mas é impressionante como é que quando às vezes as questões não me interessam muito, mas é estúpido, porque claro que interessa, não é? Porque eu agora já sabia como mexer com isto. Eu começo a pensar noutras coisas, é automático, a minha cabeça começa a divagar, eu já não estou ali e o Luís goza imenso comigo por causa disso, mas enfim. Bom. E então eu gravei novamente na sexta, teve aquele problema e então tive que tirar o vídeo e hoje, domingo, decidi, ok, tenho agora um tempinho antes de nós sairmos, hoje é dia de trabalho também, vou gravar isto e ver se consigo e depois edito. As minhas edições também são muito simples, eu não faço nada de especial, portanto... Era porreiro se eu conseguisse editar isto hoje e publicar, porque eu queria muito ter publicado um vídeo a semana passada. Ainda pensei em fazer aquela tal visita à casa, só que não deu. Eu tive uma semana muito atribulada e, aliás, até ao final do ano, em princípio, vai ser mais assim do que ao contrário. Mas eu acho que se calhar, lá está, sempre que conseguir meter um videozito e filmar, gostava de o fazer. Porque tenho visto alguns filmes, estou a ler agora um livro de que estou a gostar muito. E não queria deixar de falar sobre eles. Mas depois, por outro lado, é interessante, porque eu às vezes quando estou a ler, sobretudo com os livros, isto acontece mais com os livros, porque é uma coisa mais absorvente, e eu estou a ler e de repente penso, isto é interessante, se calhar devia apontar, e isso distrai-me, tira-me do livro ao mesmo tempo, portanto tem esse lado que eu já não acho que seja tão positivo. E então aquilo que eu tenho tentado fazer é ler sem estar preocupada que tenho que tirar apontamentos. Leio e confiar mais na minha capacidade de, nessa absorção daquilo que eu estou a ler, depois poder, no fim, tirar uns apontamentos de coisas que eu me vou lembrando. Eu também senti isto, eu também pensei isto. Confiar mais que eu me vou lembrar do que estar tão ansiosa por apontar tudo, porque isso realmente tira ou retira bastante da experiência da leitura, porque o filme, apesar de ser também bastante absorvente, é 1h30, 2 horas, pronto, não é um período de tempo tão longo, é mais fácil lidar com essa ansiedade, não é? Acabo de ver o filme e posso tirar os apontamentos, enquanto que, se bem que mesmo no caso dos filmes, o que eu costumo fazer é eu vejo, aquilo fica aqui algum tempo e depois, mais tarde, eu tiro apontamentos, isso também tenho feito, mas enfim, se eu quiser tirar, é mais rápido, é dali um período de tempo mais curto, enquanto que com o livro não funciona assim, porque eu leio ao longo de semanas, muitas vezes. Bom, ok, grande introdução. O filme Em Guerra é um filme de Stéphane Brisé, que é um realizador francês de 53 anos. Este filme é de 2018. Tem como personagem principal Laurent, que é interpretado por Vincent Lindon, que é um ator francês também, e que já entrou em vários filmes deste realizador. Este filme fala sobre a luta de operários que foram despedidos da fábrica em que trabalhavam.
Faz-me lembrar, em grande medida, o filme A Fábrica de Nada, de Pedro Pinho, que é um filme português de 2017, de que eu gostei muito. A abordagem é um pouco diferente. Portanto, na Fábrica de Nada é muito claro que aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas, foram pessoas que realmente foram despedidas e de uma forma muito unilateral e sem sensibilidade pelo futuro delas, não é? E de uma forma até desonesta também. E é uma abordagem talvez um pouco mais teatral, pelo número de pessoas que estão, pela ocupação da fábrica, etc. Neste caso, Em Guerra, a abordagem é mais realista. A Fábrica de Nada também é realista e eu gostei muito porque esse filme é contraditório nesse aspecto, porque tem essa vertente teatral e essa vertente documental. Aqui, Em Guerra, no filme Em Guerra, a vertente é só documental. Praticamente, a forma como é filmado e tudo, sem grande preocupação com planos poéticos, etc., é uma filmagem de documentário, de alguém que está a acompanhar, de um jornalista ou de um cameraman que está a acompanhar a luta destes operários. Laurent é despedido, juntamente com os seus 1100 colegas, da fábrica em que trabalha. Uma fábrica alemã, chama-se Perrin, tem vários pontos ou várias fábricas em França. Nesta região de França é a única fábrica, é uma região pobre, onde há pouca oferta de emprego. Esta fábrica, ou a administração desta fábrica, realizou um contrato com estes operários, um contrato de 5 anos, em que se compromete a ficar naquela região se os operários fizerem alguns sacrifícios. Os sacrifícios dos operários é não receberem subsídios, trabalharem mais 5 horas semanais sem as receberem também, portanto, perderem uma série de direitos, sendo eles já uma classe frágil e vulnerável, para que a fábrica consiga passar esta crise ou este momento mais complicado e ter mais lucro. A verdade é que a fábrica tem efetivamente mais lucro, mas entretanto decide mudar-se para um país ou uma cidade, o que seja, no leste europeu, onde a mão de obra é mais barata. Isto, tanto quanto eu sei, é uma prática recorrente, que não tem em conta a vida das pessoas, pronto, que trata as pessoas como números numa equação aritmética, não as trata como seres humanos que têm as suas vidas, as suas expectativas e que precisam de trabalhar para viver. Pronto. E então há aqui uma revolta dos operários, há uma série de sindicatos que trabalham aqui em conjunto, mas eles focam sobretudo nos operários. Eu agora não tenho a certeza se o Laurent pertence a um desses sindicatos. É verdade que nas várias reuniões entre os operários que nós vamos vendo, portanto, nós acompanhamos as reuniões dos operários entre eles, entre os operários, acompanhamos as reuniões entre um grupo desses mesmos operários em que o Laurent se insere com os administradores das fábricas, daquela fábrica e de outras fábricas, e com membros do governo, etc. Portanto, nós acompanhamos todas estas discussões, as manifestações, os piquetes, porque eles também querem impedir que a fábrica continue a produzir e a exportar e a receber mercadoria, etc. Portanto, acho que isto é uma prática também que costuma acontecer nestes casos. E o Laurent aqui tem um papel importante porque ele acaba por ser um líder nato. Portanto, eu penso que ele não quer, aquilo que me transmite esta personagem é que ele não pede ou ele não tem essa pretensão e essa ambição de ser um líder. Enquanto que há um ou outro colega dele que parecem invejá-lo por ele ter conseguido ou por ele ter chegado a esse ponto em que tem muitos dos colegas que o admiram e que vão atrás dele e que vão ter com ele para se aconselhar e etc. E para quem a palavra dele é realmente importante e a opinião dele é importante. O Laurent é um homem muito lutador, mesmo a aparência física do ator, portanto ele é assim encorpado e tem uma face até dura, mas ao mesmo tempo tem uma vertente mais carinhosa, mais humana e de empatia, não é? E depois eles mostram a relação entre ele e uma das colegas, que é uma relação de colega, de amizade, a relação dele também com a ex-mulher, com a filha. E é um homem carinhoso também ao mesmo tempo, mas depois tem essa vertente da luta, de lutar por algo em que ele acredita muito, algo que é maior do que ele, que é estes colegas todos juntos, esta comunidade de operários, não deixarem a fábrica sair desta região francesa porque eles depois não têm mais nada. E porque também foram abusados.
porque eles concordaram com aquelas condições durante 2 anos, estiveram a trabalhar naquelas condições durante 2 anos, com aquela perspectiva de, após 5 anos, manterem os seus empregos. Portanto, era um sacrifício com aquele objetivo. E a fábrica tira-lhes o tapete, não é, debaixo dos pés e diz: ai, olhem, afinal não serviu, pronto, nós vamos não sei para onde vamos arrecadar mais lucro. E então Laurent tem essa motivação, tem alguma ingenuidade, porque nós sabemos muito cedo também, no início do filme, acho eu, que eles não vão conseguir aquilo que eles querem. Isto é uma ficção, mas não é ao mesmo tempo, mas é uma realidade ao mesmo tempo. E nós sabemos, de uma maneira geral, que nestes casos a fábrica faz o que quer. O governo não tem forma legal de impedir a fábrica de sair, pode apelar a uma boa vontade ou a um sentido de justiça moral, o que seja, mas não tem poder efetivo para impedir que a fábrica faça isso. E depois, por outro lado, não se quer incompatibilizar com o país de onde vem a fábrica, com estas fábricas grandes e este tipo de indústria que depois dão emprego noutras regiões do país a outras pessoas também. Enfim, então estão também eles um pouco de mãos atadas. Há aqui um membro do governo que tenta aconselhar os operários, que os acompanha a algumas destas reuniões, mas sempre sem grandes resultados. Porque a fábrica e os membros, etc., diretores, etc., já tomaram uma decisão, está tomada. E eles podem fazê-lo. Há aqui, a dada altura, uma obsessão em falar com o Sr. Hauser, que será, assim, já uma pessoa de topo na administração deste grupo, que é um homem alemão, e a partir de uma certa altura, a obsessão de Laurent é falar com ele, porque ele acha que é este senhor que vai resolver este assunto. E até chegarem a essa reunião, porque ele está sempre indisponível, nunca está presente, nunca pode, tem mais do que fazer, etc, etc., vão acontecendo cada vez mais conflitos dentro do grupo dos operários. Há uma grande preocupação entre eles com o que está a passar para a comunicação social, porque em algumas destas manifestações eles dirigem-se a uns serviços da empresa, não sei agora se é sede em França, enfim, e há algumas altercações com a polícia de intervenção, mas eles estão desesperados e eu acho que este filme tem um ponto de vista parcial, que é do lado dos operários, que mostra que eles, mesmo tentando o diálogo e mesmo tentando conversar, é claro que eles só querem uma coisa, que é manter os seus postos de trabalho, veem sempre a par de alguma indiferença do outro lado, mentira, também ele agora não pode, ele não está, afinal não está, enfim, e eles não são parvos, não é? E então percebem que não há realmente interesse nenhum da parte da fábrica em resolver os problemas deles, eles que se sacrificaram. E que são pessoas que já não têm vidas fáceis, não é? Recebem pouco, etc. E então, apesar de eu não ser a favor da violência, obviamente, acho um bocado compreensível que eles de vez em quando percam a cabeça. Pronto, e deem pontapés em infraestruturas e às vezes ataquem os polícias também. Enfim, e há aqui uma preocupação de uma parte dos grupos de operários do que é que a comunicação social está a passar para fora. Não é? Que os está a mostrar como se fossem uns vândalos e uns selvagens. E que os faça perder a razão junto da opinião pública, que é uma coisa de que se fala muito agora, é uma expressão que se usa muito. O que é que a opinião pública, essa massa informe e um bocado abstrata, pensa. E eu achei interessante isso, porque acho que é uma coisa que é muito presente, é uma coisa que acontece muito agora, não é? O assassinato de caráter, ou não sei o quê. Eu acho que provavelmente sempre aconteceu, mas agora como a divulgação se faz a um nível muito mais vasto, internacional e mais rápido, aquelas reações também rápidas também são, e mais irrefletidas também serão mais frequentes, acho eu. Mas o Laurent não está tão preocupado com isso. Portanto, a partir de uma certa altura, eu estou completamente do lado do Laurent. Ele está a ser atacado por todos os lados, pelos operários, por alguns... Ele tem um grupo fiel a ele. Mas há outros grupos que o começam a atacar, começam quase a usá-lo como bode expiatório. Como se, a dada altura, a culpa fosse dele. Quando o que me parece é que eles têm inveja do Laurent, porque ele mantém-se sempre motivado. Pode ter momentos de fraqueza, etc., mas ele está sempre com força, está sempre em luta, não é? Este filme, o nome do filme, Em Guerra, eu acho que fala mesmo do Laurent, pronto, e não é surpresa, porque nós acompanhamos o Laurent a toda a hora e momento, ele está sempre em guerra até ao fim. Até ao fim. E ele nunca perde o foco daquilo que ele quer e daquilo que ele acha justo. E isso é raro.
Porque estas pessoas não só se sacrificaram naqueles 2 anos em que tiveram a dar horas à empresa e a prescindir dos seus subsídios, portanto, perderam dinheiro e deram mais horas de trabalho, como nestas manifestações, nestas reuniões, etc., também estão a ser feitas com grande sacrifício pessoal. E é natural que algumas pessoas comecem a fraquejar e comecem a ponderar aceitar as indenizações, porque é o que a empresa quer. É pagar umas indenizações que depois têm Quer dizer, o problema deles não é indenizações, é claro que aquele dinheiro vai ajudar, obviamente. E é isso que alguns começam a aceitar também, porque aquele dinheiro ajuda-os e eles, pronto, têm a sua vida e eu acho que isso também é tudo compreensível. Não ajuda na luta de todos, não é? Mas percebo que algumas pessoas se deixem levar por isso, porque têm aqueles problemas de momento que têm que ser resolvidos, têm que comprar comida, têm que ir ao médico, têm que comprar medicamentos, têm que pagar a renda, o que seja. Só que o problema maior, não é? Que é não existir emprego naquela região, não está a ser colmatado. Não é? Esse problema permanece. E, entretanto, o movimento, no seu todo, perde força. E a dada altura sucede isto deles quase tentarem deitar abaixo moralmente o Laurent. E isso é muito feio de se ver. Porque ainda que alguns deles aceitem as indenizações, eu até aí consigo perceber, acho que retira força ao movimento, mas consigo perceber isso, enfim. Eu ainda percebo, lá está. Agora que depois o ataquem, não é? Que tentem deitá-lo abaixo, derrubá-lo, uma pessoa que está a lutar por todos, isso acho mais incompreensível. Acho horrível mesmo. Mas Laurent não se deixa abater, ele continua sempre. Ele tem essa força interior muito grande. E ele tem esse objetivo sempre, sempre em mente. No fim, lá se consegue encontrar com o Sr. Hauser. Há uma troca de palavras que não vai redundar em nada, na mesma. Eles começam a perder a paciência, os operários, nessa reunião, vão poucos, não é? Está um representante do governo a tentar mediar a reunião, mas é só decorativo. Porque não há nada que ele possa fazer em relação a isto, a decisão está tomada. E a dada altura, o Laurent diz, porque tu estás na tua torre de marfim, e ele fala diretamente com o Sr. Hauser, ele não tem medo dele. Estás na tua torre de marfim, não sabes o que é a realidade e tal. E eu nessa altura, por acaso, pensei, eu acho que aqui o Laurent é que não sabe o que é a realidade, esta realidade dura e crua e suja do dinheiro e da acumulação de riqueza em detrimento da vida das pessoas que se sacrificaram para aumentar a riqueza destas empresas. Então, eu acho que aí o Laurent é que está a ser um bocado ingênuo, mas ao mesmo tempo acho que é preciso manter um pouco, acho que ter essa ingenuidade também é bom, porque apesar de nós sabermos que aquilo não vai levar a nada, a empresa vai conseguir retirar a fábrica dali, aquelas pessoas vão ficar sem emprego, é importante a luta porque eu acho que passa a mensagem de que isto não está correto, isto que vocês nos estão a fazer não é correto, porque se o Laurent não tivesse essa dose de ingenuidade e de esperança de achar que aquilo ia correr bem, ele basicamente estaria a passar a mensagem que depois isto realmente é assim que funciona o mundo, é assim. E é bom que haja pessoas que não acreditem nisso, que acreditem que pode ser muito melhor, que dizem, não, isto está errado, isto não é forma de se tratar as pessoas, nós temos as nossas vidas, temos as nossas expectativas, não somos máquinas de produzir coisas. Enfim, e então eu acho que, ao mesmo tempo, apesar de ele estar a ser ingênuo e tal, para muito sacrifício dele e dos outros colegas dele que estavam com ele também, acho que é bom que existam pessoas assim sempre, porque senão quer dizer que nos rendemos a esta forma de fazer as coisas e de tratar as pessoas também. Pronto, eu gostei muito do filme. O filme é pesado, porque retrata esta realidade. Houve quem acusasse o realizador de ser pessimista, eu não acho que ele esteja a ser pessimista, acho que está a ser realista. Escolheu foi filmar o filme desta forma ainda mais próxima de nós. Não só ele está a retratar algo que acontece efetivamente e como é que acontece, mas de uma maneira que, como se nós estivéssemos a ver algo que está efetivamente a acontecer assim. Eu às vezes esquecia-me que estava a ver um filme de ficção, porque mesmo eles mostram reportagens de telejornais, estamos a ver como se estivéssemos a ver o telejornal também. Eu achei isso muito próximo de nós e que deu mais esse ar de realismo. E muitas vezes no público, eu inclusive, ouviam-se trejeitos e sons e tal de indignação e de frustração,
enfim, e talvez alguma raiva contida, etc., porque aquilo mexe connosco, mexe com as nossas emoções, ver como é que estes operários estão a ser tratados por um lado, mas depois também a forma como se atacam uns aos outros também. E depois aquela injustiça de estarem a usar o Laurent também um bocado como bode expiatório. Portanto, mexe muito, muito com estas emoções. Então é um filme que nesse aspecto é um pouco pesado, mas que eu acho que depois também nos faz pensar. A mim fez-me pensar no meu papel como consumidora, porque este lado muito individualista das empresas, não é? De ir para o que é mais barato para acumular riqueza, pode, se calhar, de uma forma um pouco forçada, mas pode-se equiparar a mim, como consumidora, de ir para o que é mais barato, sem ter em consideração quem produz e em que condições produz. E eu aqui estou a falar, por exemplo, vou pegar num exemplo só, o mais rápido e mais fácil de perceber, da fast fashion. Portanto, lojas que vendem roupa feita em países com muitas dificuldades económicas, em que quem produz trabalha horas e horas, quer dizer, e são condições muito piores destes operários também. Ganham muito menos, trabalham muito mais horas, há trabalho infantil nesses países também, para depois nós aqui no Ocidente termos roupas a preços baratinhos. E então eu estava a pensar como é que eu às vezes também, de uma forma mais indireta e talvez mais afastada da origem da fábrica, também estou a alimentar este sistema. E como é que eu posso contrariar este sistema também. Não estou a dizer que nós, como consumidores, somos responsáveis pela forma como estas fábricas tratam os operários, mas estou a dizer um bocadinho, porque eles vão para essas... Eu não percebo muito de economia, não é? Mas parece-me que eles querem produzir de forma mais barata para conseguir vender mais barato e vender mais. E se nós alimentamos essa equação, porque isto é sempre tudo uma cadeia, nós fazemos parte desta cadeia também, temos que ter mais consciência de que fazemos parte dessa cadeia e contrariar. Ok, então eu quero saber onde é que eu compro, vou comprar mais local, compro menos, porque provavelmente vai ser mais caro, e temos esta consciência também. Pronto, e fez-me pensar no meu papel de consumidora, como é que este tipo de atitude mais individualista, ir para o que é mais vantajoso, se estende também a nós, como consumidores. Enfim, pensei nisso, assim, isto é muito por alto, eu sei, não está muito profundo, mas enfim, fez-me pensar nisso também. Pronto, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ver este filme. Deixo esse aviso, é pesado, portanto tenham isso em consideração, mas acho que vale a pena ver, porque nos faz refletir sobre isto. A prestação do Vincent Landon é extraordinária, porque eu esqueço muitas vezes, eu já o vi em tantos filmes e esquecia-me que aquilo era um ator, volta e meia. E acho que é uma prestação muito, muito boa, muito comovente e muito realista também. É muito natural. E é isso, pronto, gostei muito do filme, mas não me deixou uma sensação agradável, não vou dizer isso porque não deixou. Pronto, enfim, espero que vocês tenham então a oportunidade de ver o filme, outras sugestões, outras ideias também deixem na caixa de comentários e até à próxima. Tchau, tchau!